Tá fazendo a pé, cover de Rihanna e se lança na pista ariana, tá bacana e toda leonina da Amazônia. Boa noite. Vou voltar. Era querido isso um fato que bastava. Até que o retrocesso do passo, por um momento distante e só, encontrou-se com o pé uma outra, e de várias, e várias, e várias, até findar num tropeço. Os conceitos em sílabas se transportavam e não mais esqueciam-se de verificar de quem era a assinatura. Para verem que existimos, aguardamos em liberdade, enquanto resistimos manchadas pela visibilidade que há em nosso sangue. Demorou, e então reuniu-se uma gangue, formada por pés que se trombam e mãos que se dão. Voz, cor, empirismo, luta, força, sorriso, registro e impressão. Os nossos órgãos estão em muitas cabeças. E das bucetas. Teu preconceito é um suicídio de leite. Te rogo, minha identidade respeite. Igual foi Deus e quem criou. Pecado é brincar de violência, de fanatismo que desconcertou. Tristeza é ser um objeto. Seu nome é seu por direito. Trate-me pelo gênero do clero. Vivendo mentira de sexo, luxúria é me rotular o ó. Pode até ser um papel social, porém também meu cérebro-corpo não é macho, não. Oiá, Iemanjá, Petara, Matinta, Sereia e várias e muitas avós. A lenda da ponte do manjericão. Num planeta pequenino e distante, coberto por um jardim e uma piscina, atravessada por uma ponte cercada de manjericão, habitado por um fauno e um menino que divide o corpo com uma moça, onde o tempo era dividido em 2 dias, um seguro, outro ameaçador. Eu tive notícia que, ao entrar na piscina, o fauno lavou-se, banhou-se, esfregando debaixo da barba e as axilas, e em seguida saiu célere, deitando-se no colo do menino e menina, de um corpo só. E aí o fauno perguntou, e então, menino, o que é isso? Apontou para o pênis, o riu, apreciando aquela atitude. O menino respondeu, seu pau? E o fauno disse, tenha vergonha, que coisa feia. Então a menina respondeu, seu pinto? E o fauno disse, tenha vergonha, que Deus te abomine. O menino respondeu, seu cacete? E o fauno disse que não. Não, não. A menina disse, sua pica? E o fauno disse, não, não, não. Até que, enfim, o menino perguntou, e qual é o nome disso, então?
Nesse entre aspas, íntere, o fauno deu beijos, trombadas, mordidas e abraços. O menino perguntou: qual o nome disso, meu camarada? O fauno disse: você não sabe o nome? Esse é o bode... A menina perguntou: bode destruidor? Qual o sentido desse nome? O fauno respondeu: o bode pasta o manjericão da ponte, separa o menino da menina, devora o sésamo descascado do menino, e então entra e sai na casa da menina que mora dentro do menino. E eles riram, se reviraram pelo avesso e perderam os sentidos. Logo retornaram a alegria, a bebida, e assim permaneceram até o anoitecer. Olhem para mim, diga. Maravilhosa ela, né? Vocês sempre tiveram medo de mim? Não sou sozinha, tampouco bruxa e nem feiticeira. História, arrumo a casa, faço almoço, escovo o dente, leio um livro. Calma, porque eu quero silêncio, porque não é a travesti. Talvez aqui o que poderia me matar. Nós não só escutamos o som dessa arma que dispara. Nós sentimos um soco na cara, um chute no estômago. Manifestos, manifesta. Primeira pessoa.
a gente pode encher de fumaça. Há quem passou a vida fumando e não morreu dos pulmões, mas esquecem que o tal grande pulmão do mundo é Bendito e fantástico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor da nossa guia travesti
reivindico o meu direito a ser um monstro. Nem homem, nem mulher, nem XXY ou H2O. Eu, monstro do meu desejo, carne de cada uma das minhas pinceladas, tela azul do meu corpo, pintora do meu caminho. Eu não quero mais títulos para carregar. Eu não quero mais cargos, nem armários onde me encaixar. Pós-modernidade, a normalidade, oblíqua, vesga, silvestre, artesanal. Poeta da barbárie, com o humus do meu cantar, com o arco-íris do meu cantar, com o meu esvoaçar. Reivindico o meu direito a ser um monstro e que os outros sejam o normal. O Vaticano, normal. O credo em Deus, normal. A Virgíssima Santíssima, normal. E os pastores e os rebanhos, do normal. O honorável Congresso das Leis, do normal. O velho Larousse, do normal. Eu só trago a luz dos meus fósforos, a face do meu olhar, o tato do que é ouvido e o jeito. Dizer, 1777 sinais vem de Abraão, arca da minha criação. Casa de banho das senhoras ou dos homens? Com novos cantos para inventar. Eu, transpirada, molhada, nauseabunda, germe da aurora encantada, a que não pede mais permissão, está raivosa de luzes maias, luzes épicas, luzes párias, Marias Madalenas menstruadas, bizarras, sem bíblias, sem tábuas, sem geografias, sem nada. Só o meu direito vital a ser um monstro. Ou como me chame, ou como me saia, como me permita o desejo e a fucking gana. O meu direito a explorar-me, a reinventar-me, fazer da minha mutação o meu nobre exercício. Pintam-me de carne e até num sopro ela se descasca e sangra.
Repitam comigo em alto e bom som. Oremos. Nossa Senhora das Travestis! Nossa Senhora das Travestis! Cubra-nos Com seu Oxó sagrado! Cubra-nos com seu Oxó sagrado! Passe o lacre contra toda a traque! Passe o lacre contra toda a traque! que possa vir Que possa vir de qualquer marvã, de qualquer marvã! que eu tenha Força para grudar! Que eu tenha força para grudar naquele Que fazem ao ó! naqueles que fazem ao ó! acuda em seus braços meus sonhos, Aguenta em seus braços meus sonhos! para que meu close seja certo, Para que meu close seja certo! que nenhuma mapoco Que nenhuma marrom me olhe, Torto nas ruas! olhe torto nas ruas! dai-me a sabedoria da fechação, Dá-me a sabedoria da fechação! que eu com as beaças abertas E eu com as beaças abertas me acuende em seu santo colo, me aguente em seu santo colo! diza com qualquer curriola Diza com qualquer curiola e cuida de mim, e cuida de mim! pois como filha, Pois como filha, sei que nasci daí, sei que nasci daí! vrá, Vrá! Então, nós somos a Academia Transliterária, coletivo majoritariamente formado por pessoas trans, travestis, transbinares, anti-binário, transmasculino, e que produz, investiga e pesquisa artes trans, principalmente artes marginais que vêm da periferia. E estamos comemorando 3 anos de existência. E para presentear vocês, que a gente é perfeitos e perfeitas e tal, nós estamos lançando a nossa coletânea. Primeira coletânea feita por um coletivo trans, de maioria trans, em Belo Horizonte. E a gente está com a nossa promoção, pré-venda, exatamente, campanha no Catarse. E vocês podem acompanhar, tem um link lá no nosso Instagram, @Academia Transliterária, e no nosso Facebook, Academia Transliterária também. Siga-nos, compartilhem, comprem, divulguem e espalhem a palavra para todo mundo. Era local, era quente. Agradecemos aos integrantes da Academia Transliterária e os convidamos a permanecerem conosco. Obrigada. Tá fazendo a pé, com Viana e se lança na pista ariana. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a professora, nossa convidada especial desta noite, Duda Salabert, para a palestra de abertura deste seminário. Duda Salabert é professora, mulher trans, ambientalista, vegana, mãe, ativista LGBT e pelos direitos humanos e dos animais, fundadora da ONG Transveste, primeira transexual a concorrer ao Senado no Brasil, palestrante convidada em diversos eventos para debater os mais diversos temas, como educação, política e diversidade. Com a palavra.
Boa noite. É um prazer estar nesse espaço e que eu vi que é um espaço carnavalizado, né? Quando eu falo carnavalizado, porque carnavalização é um conceito das ciências humanas, especificamente da literatura. Carnavalização, para entender o que significa carnavalização, o melhor exemplo é o carnaval. O que é o carnaval? É a inversão da lógica. Quando você carnavaliza uma realidade, você está invertendo completamente a realidade. Então, dando um exemplo do carnaval para ilustrar a carnavalização. No carnaval, os pobres, que sempre ficaram na margem, vão para o centro. E os ricos, que sempre estiveram no centro, vão para as margens. Os pobres, que sempre foram vaiados, vão ser aplaudidos. E os ricos, que sempre são aplaudidos, vão aplaudir. Isso é o carnaval. É a inversão da lógica. Só que o carnaval produz o que nós chamamos de uma alegria triste. Por que uma alegria triste? É uma alegria ver os pobres no centro. É uma alegria ver os pobres sendo aplaudidos. É uma alegria ver a festa da periferia. Mas essa alegria é triste porque ela acaba na quarta-feira de cinza. É uma alegria que só dura 3 dias. E o que nós estamos protagonizando nesse espaço é uma carnavalização. Porque estão ecoando vozes aqui, que são vozes que sempre estiveram na margem, sempre estiveram na exclusão. E essas vozes assumem agora, nessa noite, o protagonismo. É uma alegria? É. Mas é uma alegria triste, pois sabemos que quando terminar esse evento, terminar esse espaço, nós voltamos para as margens e os ricos continuam no centro. E nós vamos ver isso voltando para casa, passando pela Afonso Pena, passando pela Pedro II, em que os corpos transexuais que tiveram protagonismo aqui com a Academia Transliterária vão ocupar as margens e vocês vão para casa no centro de cada um. Então, mas vamos carnavalizar e lutamos para a inversão dessa lógica, não seja exceção, seja regra. Bom, então, eu me chamo Duda Salabert, sou professora, ambientalista, vegana, uma mulher travesti, uma mulher transexual, uma mulher transgênera, tanto faz a forma como me classifique, desde que me coloque no campo das mulheridades. Quando eu fui convidada para falar aqui, eu tinha organizado minha fala a respeito de direitos humanos de modo geral. Mas, vindo para cá, eu mudei a fala no último momento, porque acredito que falar sobre direitos humanos, desde a nossa formação mais básica na escola, já trabalhamos com esse tema. Então, dialogando com a Academia Transliterária, eu vou fazer uma fala especificamente sobre a realidade travesti transexual. Porque esse tema é um tema historicamente silenciado, apagado do debate público e tem que ser compartilhado. Até porque ele está diretamente ligado a um debate central sobre direitos humanos. Então, vou fazer minha fala especificamente sobre transexualidade, porque é um tema silenciado e tem que ser discutido cada vez mais, até porque há um genocídio em curso no Brasil e esse genocídio não é discutido, que é o genocídio contra as pessoas travestis e transexuais. Bom, nós somos o país que mais mata pessoas transexuais do planeta. Todos os números que eu vou mostrar aqui são números subnotificados. Não há nenhum número oficial sobre a realidade transexual no Brasil. E o ato de não ter nenhum número oficial já é um número, que mostra que o Estado está pouco preocupado com a realidade travesti transexual. Porque para criar políticas públicas é importante ter número. E a ausência de número, o Estado justifica a ausência de políticas públicas pela ausência de números. Então, os números que eu vou aqui mostrar são números que foram divulgados em jornais e revistas. E aí, quando é divulgado em jornal e revista, grupos do terceiro setor coletanizam esses números e fazem um mapa, um retrato da realidade trans no Brasil. E é um número subnotificado, é a ponta da ponta da ponta do iceberg, porque, primeiro, nem toda violência contra pessoas transexuais sai em jornal. E nem toda violência contra pessoas transexuais que é divulgado em jornal respeita a nossa identidade. Então, os números que eu vou mostrar aqui são números que respeitam a nossa identidade e que foi divulgado em jornais. Então, a ponta da ponta da ponta do iceberg. Então, primeiro, nós somos o país que há 11 anos consecutivos lideramos o ranking de que país que mais mata transexuais do planeta. Antes que você me diga, nós somos o país que mais mata diversos grupos sociais. No caso da transexualidade, há uma especificidade. Só para vocês entenderem, mostrando os números de 2016. Os países que mais mataram transexuais em um ano, em 2016. O quinto lugar é a Bolívia,
com 7 assassinatos no ano. Quarto lugar, Argentina, com 10 assassinatos. Terceiro lugar, Chile, 25 assassinatos. Segundo lugar, México, 56 assassinatos. Primeiro lugar, Brasil, 171 assassinatos. 171 assassinatos que foram divulgados em jornais, 171 assassinatos que respeitaram a nossa identidade. Repetindo, quinto lugar, Bolívia, com 7. Primeiro lugar, Brasil, 171 subnotificados. E desses 171 assassinatos, 80% deles ocorreram com uma violência exagerada, hiperbolizada, que significa paus enfiados no ânus, corpo dilacerado, braço para um lado, seio para o outro. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos assassinatos assim ocorreram. Paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro. Eu falo isso não só porque o mapa da violência trans mostrou isso, mas eu, coordenadora de uma ONG, estou cansada de reconhecer os corpos que lá aparecem. E 80% deles aparecem assim. Corpos esquartejados, paus enfiados no ânus, braço para um lado, seio para o outro. E mais, 83%. 83% das travestis mortas em 2016 eram travestis negras, que mostram uma violência interseccional. No mesmo corpo casando gênero, classe e raça. O mesmo corpo encarnando, corporificando 2 genocídios. O genocídio contra a população negra e o genocídio contra a população trans. Repetindo, 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 83% dos assassinatos travestis negras. E mais, segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 91% das travestis transexuais não concluíram o segundo grau. Se 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, é porque o nosso modelo educacional é falido. A escola tradicional ela é um espaço de reprodução de intolerância, ódio e violência. 91% das travestis não concluíram o segundo grau. É porque a nossa escola manda para fora tudo aquilo que incorpora a diversidade. Então não existe evasão escolar para transexuais. Existe expulsão escolar. Porque o nosso modelo educacional tradicional é falido. Porque ele é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Tanto é que a educação tradicional é feita para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos, que segundo o INEP, que é um órgão oficial do governo, apenas 2,33% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras. Se só 2,33% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras, é porque a nossa escola ela é feita para privilegiar quem já é privilegiado e para excluir quem já é excluído. Por isso que 91% das transexuais não concluíram o segundo grau. E mais, 90% das transexuais na prostituição. Se 90% das transexuais estão na prostituição, lógico que a culpa maior é do Estado, que não cria nenhuma política pública de empregabilidade trans. Lógico que a culpa é também do setor privado, que também não quer mudar essa realidade. Mas antes de você culpar o Estado, antes de você culpar a realidade, olhe para o próprio umbigo. Quantas pessoas travestis transexuais você já contrataram para qualquer coisa? Para dar uma faxina na sua casa, formatar seu computador, pintar a sua casa, capinar seu lote e cuidar da sua criança. Ninguém nos contrata. Por isso que é 90% das transexuais na prostituição. Repito, para vocês levarem esse número, porque é essa sociedade que nós estamos construindo cotidianamente. País há 11 anos consecutivos que mais mata transexuais do planeta. 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 83% das travestis mortas, travestis negras. 91% das transexuais não concluíram o segundo grau. E 90% das travestis transexuais na prostituição. E mais, só existe um número oficial sobre as transexuais do Brasil que eu vou dizer agora. O único número oficial é do Ministério da Saúde, que diz que 41% das transexuais do país com HIV. Repito, 41% das transexuais do país com HIV. Então, a cada 2 travestis que você vir
possivelmente uma com HIV. 41% das transexuais no Brasil com HIV. E se você distribui esse número de forma rizomática nos estados, você chega a dados alarmantes. Por exemplo, em São Paulo, 69% das transexuais de São Paulo com HIV. Em Belo Horizonte, 55%. E a média nacional é 41% das travestis com HIV. É essa a nossa realidade. E aí eu descobri que isso aqui é um privilégio ainda. Porque no início do ano eu fui ao ELA, que é o Encontro Latino-Americano de Feminismos, que ocorreu em Buenos Aires. Nós fizemos um parlamento 100% feminista. Eu conversando com parlamentares da América Latina inteira, vi que o Brasil ainda é um privilégio ser transexual. Porque aqui só 90% na prostituição. Na Colômbia, 99%. Aqui só 41% está com HIV. Em outros países é pior. Aqui nossa expectativa de vida é 35 anos. Na Guatemala é 27 anos. É essa a nossa realidade. Eu poderia ficar aqui a noite inteira traçando um mapa da realidade transexual no Brasil e na América Latina. Aí você me pergunta, o que há por trás desses números? O que há por trás é um projeto de sociedade do qual você é uma ferramenta e uma engrenagem. O que há por trás é um projeto de asepsia social, um projeto de higienismo social, porque ele quer lugar de todos os espaços, porque os discursos estruturantes da sociedade nos tratam como o que há de pior. O que há de pior para a igreja? O pecado. Nós encarnamos o pecado. O que há de pior para a ciência? A doença. Nós somos patologizadas. A OMS até hoje me trata como uma patologia. E o que há de pior para a sociedade? A sujeira. Nós encarnamos a sujeira. Daí essa sociedade higiênica quer nos expurgar de todos os espaços. Nem direito ao sol é dado uma pessoa transexual, porque dificilmente você vê no dia a dia, comprando pão pela padaria, uma pessoa travesti transexual. Porque nós preferimos ficar em casa a enfrentar os seus olhares que nos exotificam, nos hipersexualizam e nos coisificam. Nem direito ao sol é dado. Nos é dado somente a esquina de madrugada. Por isso 90% na prostituição. E não é dado, não é conquistado. É conquistado. Cada ponto de prostituição no Brasil é conquistado pelas mulheres transexuais. Porque se dependesse da sociedade, nem a esquina nos seria dado. Porque eu estou cansada também de ter que mediar conflitos entre bairros, entre policiais e pontos de prostituição, como tem na Pampulha. Porque se dependesse dos moradores de lá, não teria nenhum ponto. E aí é um absurdo. A sociedade não nos contrata, daí 90% na prostituição, e ainda não quer que trabalhemos na prostituição. Essa é a nossa realidade. E mais do que um projeto de asepsia, higienismo social, o que há por trás é um genocídio. Genocídio contra pessoas transexuais. Segundo a ONU, são 5 critérios para se configurar um genocídio. 5 critérios. Se tivessem 171, estaríamos em todos. Mas são 5. E aí, para mostrar que é um genocídio, e ninguém se preocupa conosco, porque genocídio é um crime internacional. Segundo a ONU, países que cometem um genocídio têm que ser punidos com sanções econômicas, por exemplo, como foi a Alemanha nazista. Mas nem a ONU se interessa por nós. Por isso que não há nenhuma briga diplomática em relação ao genocídio que acontece. Mas vou mostrar que é um genocídio. Vou ler os 5 critérios segundo a ONU para se configurar um genocídio e mostrar que nós estamos em todos. Se fossem 10 bilhões de critérios, estaríamos em todos. Se fossem quilhões de critérios, estaríamos em todos, porque nós somos o grupo mais vulnerável que há no Brasil e na América Latina. Mas vou pegar lá e ler os 5 critérios segundo a ONU para se configurar um genocídio. Primeiro critério, assassinato de membros do grupo. Isso é tranquilo, nós somos o país que mais mata transexuais do planeta há 11 anos consecutivos, e como a Nicari falou, vai ser o 12º. Segundo critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Eu sou coordenadora e presidente idealizadora de uma ONG que oferece educação gratuita para pessoas travestis transexuais, já que a escola tradicional ela é tóxica e não tolera a diversidade. Por isso que 91% das transexuais não concluiu o 2º grau. Mas um episódio da ONG de que a gente tinha organizado a sala. Aí, um homem trans, ao pisar em sala de aula, ele passou mal. E quase desmaiou ao ter pisado em sala de aula. Ele quase desmaiou ao pisar em sala de aula. Aí eu pergunto, tem violência psicológica maior
para um grupo social que não poder pisar em sala de aula, porque pisar em sala de aula significa entrar em contato com seus maiores traumas, seus maiores medos. Por isso a UFMG, que mapeou as transexuais de BH, mostrou que 30% das travestis de Belo Horizonte disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. E estão certíssimas. Certíssimas. Porque a sala de aula é um espaço da intolerância, do ódio, da violência, da exclusão e da marginalidade, de tudo aquilo que emana qualquer tipo de diversidade. Terceiro critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio. Submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione destruição física, total ou parcial. Você vai colocar o grupo numa condição que vai ocasionar destruição, obrigado, meu bem, total ou parcial. 90% das travestis do Brasil são a prostituição. Não temos nada contra a prostituição, até porque é talvez o único espaço em que é possível conseguir dinheiro sendo uma pessoa transexual. Mas o problema não é a prostituição. O problema é a prostituição a que muitos corpos trans são jogados. Porque a prostituição em si não é problema algum. Mas alguns corpos trans são colocados à prostituição mais aviltante que tem, mais humilhante que tem. Então, por exemplo, na ONG que eu coordeno, eu converso com as meninas e falo, qual que é a média de programa de muitas? A média de programa é R$15. R$15. Aí eu falo assim, ó, vai lá o pessoal da curso fala, tem que fazer programa com camisinha, porque 41% das transexuais no Brasil estão com HIV, 55% das travestis de BH estão com HIV, 68% das travestis de São Paulo estão com HIV. Então vou fazer sexo com camisinha. Aí algumas dizem, se pagar bem eu faço sem camisinha. Aí o grupo vai lá e diz, não, meu bem, tem que fazer com camisinha. A outra, se pagar bem eu faço sem. Mas o pagar bem, em alguns casos, não é pagar R$100 a mais, não. O pagar bem não é pagar R$50 a mais, não. Pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5 a mais. E aí, antes de você vir com o seu discurso moralista, higienista, dizendo, ah, mas bem feito, aí pega realmente doença, quem mandou fazer programa sem camisinha por R$5? A pergunta que você deve fazer é outra. O que passa na cabeça do seu pai, do seu irmão, do seu marido e do seu namorado ao dizer, se eu te pagar R$5, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça de um homem ao dizer, se eu te pagar R$5 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça desse homem é que nossos corpos não são corpos humanos. Não são corpos humanos. Porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada. É uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado. Precisou de 4 séculos de lutas para negros e negras acessarem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. Até pouco tempo atrás, as mulheres cisgêneras, ou seja, mulheres não trans, não eram reconhecidas como humanos. E hoje, nós, pessoas travestis transexuais, não acessamos a categoria de humanidade. Tanto é que, se você me perguntar qual que é a maior pauta do movimento trans da América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. Se nós lutamos por nome, banheiro e identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi dado. Quem aqui no auditório, a maior luta sua política é um banheiro? Porque se eu vou no banheiro masculino, você não sabe o que o irmão, o seu marido, o seu colega de trabalho faz conosco. Porque uma coisa é ele perto de você, outra coisa é você. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como aconteceu nesse caso, que é no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Isso é aviltante, isso é humilhante. Se o Supremo Tribunal Federal há 6 anos está discutindo qual banheiro eu vou usar, é porque o mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi dado. Por isso nós valemos R$5. Problema se pegar HIV. Problema se ficar doente. Você vale R$5 porque você não é um corpo humano. Quarto critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio. Nós somos um Estado genocida e as pessoas do direito estão pouco se lixando para isso.
medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Eu sou uma mulher transexual lésbica. Eu me interesso sexual e afetivamente só por mulheres. Nunca me interessei sexual ou afetivamente por homens. Como a pauta lésbica é apagada do debate em geral das lésbicas cisgêneras, quanto mais as lésbicas transgêneras. Então acho que não existe mesmo. Sou casada há 11 anos e eu e minha companheira pensamos em ter um filho. Como nós pensamos em ter um filho, eu parei de me hormonizar, e isso dá para ver nitidamente no meu corpo, na minha fala, e muita coisa no meu corpo. Parei de me hormonizar, falei, as mudanças corpóreas eu vou fazer por silicone. Eu tenho dinheiro, dou aula num colégio particular, um colégio de renome, dou aula há 12 anos no colégio Bernoulli. Falei, vou colocar silicone no meu corpo. Cheguei no médico, falei, eu quero colocar silicone no meu corpo. Quando eu falei que queria colocar silicone no meu corpo, o médico imprimiu os laudos necessários. Laudos porque eu sou patologizada. A OMS ainda me trata como uma doença. E aí quando eu fui fazer, eu fiz essa consulta, foi há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás, eu era tratada pela OMS como uma doente mental. Sai o novo CID, que é o novo Código Internacional de Doença, não me trata mais como doença mental. Mas ainda estou no Código Internacional de Doença. Mas antes eu era uma doença mental. E aí, como eu era uma doença mental, o médico pediu primeiro, para eu colocar silicone no meu corpo, precisa de um laudo psiquiátrico. Porque como eu sou maluca, como eu não tenho controle sobre as faculdades mentais, precisa de um carimbo do psiquiatra para dizer o que eu posso fazer ou não com o meu corpo. Mas esse laudo é o de menos. O pior laudo é o segundo. A OMS e a Associação Internacional de Psiquiatria exigem que para eu fazer qualquer mudança no meu corpo, o meu sistema endócrino tem que ser parecido ou igual ao de vocês. O meu sistema endócrino ser parecido ou igual ao de vocês significa, vocês mulheres, significa, primeiro, castração química. Eu vou ter que tomar uma dosagem de hormônio tamanha que vai me castrar quimicamente. E aí eu acho curioso que o Bolsonaro e o Feliciano defendem abertamente castração química para estupradores. Todo mundo, nossa, que absurdo, de fato é um absurdo. Mas eu sou castrada quimicamente e ninguém liga para isso. E não só castração química. Segundo, a chance de ter uma trombose se multiplica absurdamente. Muitas de vocês tomam um anticoncepcional por dia, um dia 35 por dia. Para eu ter o meu sistema endócrino parecido ao de vocês, teria que tomar 2 ou 3. Problema se eu tiver trombose. E terceiro, eu perderia meu libido, meu desejo sexual. Se 90% das transexuais estão na prostituição, a libido, o desejo sexual é ferramenta de trabalho. Mas a OMS, que também é genocida, é um braço genocida, olhou-se, o que nós podemos fazer para evitar esses travecos se multiplicando pelo mundo? Pegou aqui, ó, vamos ler o critério de genocídio e ver o que nós da OMS podemos ajudar. Aí pegou esse 4º critério, ó, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Se eu chegasse no médico e dissesse, eu sou homem, quero colocar silicone aqui agora. Porque está cada vez mais popular homens colocarem silicone para ter um peitoral avantajado, abdômen de tanquinho, etc. Se eu dissesse, eu sou homem, quero colocar silicone aqui agora, era só passar o cartão de crédito. Mas como não sou homem, eu tenho que ter o corpo tutelado por uma Organização Mundial de Saúde e por uma Associação Internacional de Psiquiatria, ambos braços de política genocida internacional, histórica e atávica. 5º e último critério para se configurar o genocídio e finais da minha fala. 5º e último critério. Transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 6% das transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade. Se 6% das transexuais forem expulsas de casa com menos de 12 anos de idade, mostra justamente que há no país uma transfobia estrutural e institucional. Porque as instituições são espaços de violência e ódio contra nossos corpos. A família é uma instituição, nos expulsa. Por isso, 6% das transexuais foram expulsas com menos de 12 anos de idade.
A escola é uma instituição, nos expulsa. Por isso que 91% das transexuais não concluem o segundo grau. O mercado de trabalho é uma instituição, nos expulsa. Por isso que 90% das travestis não estão na prostituição. E mais, a própria humanidade, num sentido mais amplo com a instituição, nos expulsa. Que nem direito à terceira idade nos é dado, porque nossa expectativa de vida não supera 35 anos. É essa a nossa realidade. É essa a nossa realidade. E aí, para finalizar minha fala, por isso que ano passado eu decidi me candidatar. Porque nós nunca fomos políticas nem da centro, nem da direita, nem da esquerda, nem de nenhum lugar. Nenhum lugar. Porque esses números retratam isso. E aí eu entrei num partido e vivi intensamente o partido. Porque é uma frase do Apocalipse que eu amo. Só abrindo um parênteses, nem direito à fé nos é dado. Nem direito à fé nos é dado. Mas tem uma frase do Apocalipse que diz: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Porque não há nada pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma política morna. Você tem que ser intenso em tudo. Ou intenso no quente ou no frio. Os mornos são vomitados. E eu fico vendo e rindo. Políticos mornos que foram todos vomitados. Quem venceu foi intenso. Para nós, pessoas transexuais, intenso no frio. Mas foi intenso. E os mornos foram todos, e estão sendo todos vomitados. E aí eu vivi intensamente o partido. E aí depois de 2 anos no partido, me convidaram para disputar o governo do Estado. Quando me convidaram para disputar o governo, eu rejeitei. Porque não queria me candidatar. Queria construir uma bandeira que fosse reverberada pelos parlamentares. Eu já tenho uma vida econômica saudável. Para que me expor mais? Se eu sou uma pessoa exposta, para que expor mais? Eu poderia muito bem ficar mais tranquilo em casa. Depois me convidaram para disputar para deputado estadual e federal. Rejeitei também. Se tivesse disputado, possivelmente teria ganho. Eu fiz 351 mil votos. Para entender o que significa isso, e vou levar para o meu túmulo, eu fiz 3 vezes mais votos que o Aécio Neves. Isso eu vou levar para o meu túmulo. O meu túmulo. Mas, não aceitei. Aí me convidaram para disputar o Senado. Falei, bora lá. Por quê? Eu acredito que nós vivemos a maior crise do sistema capitalista desde 1929. Como é a maior crise do capitalismo, como o capitalismo vive em contexto de crise, o capitalismo quer achatar a humanidade, nos reduzir a coisa, máquina, objeto. E coisa, máquina, objeto só trabalha, só produz, só trabalha, só produz. Por isso a maior resistência que nós podemos fazer é disputar o simbólico. Simbólico é tudo aquilo que não é concreto, é tudo aquilo que não é material. É no simbólico, é tudo aquilo que nos humaniza. É no simbólico, por exemplo, que mora a fé. Máquina não tem fé. É no simbólico que mora a paixão. Máquina não tem paixão. Então, quanto mais simbólico você consome, mais humano você é. Quanto mais fé você tem, mais humano você é. Quanto mais sonho que você tem, mais humano você é. Se é do tamanho do seu sonho. É no simbólico que mora a utopia. É no simbólico que mora Dom Quixote. É no simbólico que mora a poesia. Quando foi a última vez que você leu poesia na sua vida? É no simbólico que mora a humanidade. E eu falei, vamos disputar o simbólico. Porque se minha categoria não é uma categoria humana ainda pelo Estado brasileiro e internacional, eu vou disputar o simbólico para me humanizar e humanizar a categoria que faço parte. Porque Senado e sua etimologia significa senhores. É um espaço feito para senhores. Se Senado é um espaço feito para senhores, nada mais simbólico que uma travesti querer penetrar os espaços dos senhores. E são senhores mais velhos. Até a última eleição, a idade mínima para disputar o Senado era 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida do grupo a que faço parte, mais simbólico ainda. E são senhores mais velhos cujo papel é moralizar a sociedade. Todo senador é moralista. Todo senador da história do Senado é moralista. E meu corpo, que é lido como um corpo imoral, por onde eu passo, as pessoas me leem como um corpo imoral. Rivalizar esse espaço é mais que rivalizar um cargo, é rivalizar um conceito de moralidade. E aí, quando eu lancei minha candidatura para terminar minha fala, e vocês entenderem um pouco da realidade trans, que a Academia de Ciências Literárias também mostrou, quando eu lancei minha candidatura, eu pus uma blusa que estava com 4 palavras que o cidadão de bem normalmente odeia. Estava escrito na minha blusa: professora, travesti, lésbica e vegana. Quando eu postei essa foto, o Bolsonaro e parte da família dele compartilha essa foto.
E quando eles compartilham essa foto, o meu Instagram, em menos de uma hora, recebeu mais de 5.000 mensagens de ódio. E dessas 5.000 mensagens de ódio, a palavra que mais aparecia era nojo. Porque as pessoas têm nojo de mim. Mas eu estou acostumada. Por onde eu passo, eu percebo os olhares de nojo. O problema não é esse. É que essas 5.000 pessoas começaram a avaliar negativamente a página do Facebook do colégio que eu trabalho. Começaram a ligar para o colégio que eu trabalho pedindo minha demissão. Começaram a querer organizar manifestações da porta do colégio para que eu fosse demitida. E eu sabia que a chance de eu ser demitida era altíssima. Mas não importa. Se for necessário, eu dar um passo atrás, para que o grupo a que faço parte dê 3 passos para frente, vou fazer sempre. Porque assim fez Chico Mendes, assim fez Marielle Franco, assim fez Leonel Brizola e tantos outros. Repito, se for necessário dar um passo atrás, para que minhas companhias deem 3 passos para frente, farei sempre. E aí, quando eu fiz isso, sabia que se eu fosse demitida, dificilmente alguém me contrataria. Porque não existe meritocracia. Meritocracia existe para vocês que são privilegiados, para alguns de vocês que são privilegiados. Você faz seu doutorado, você vai conseguir seu emprego, vai ter uma vida estável. Olha como não existe meritocracia. Eu dou aula há 18 anos. Só no Bernoulli, que é tratado como o melhor colégio do Brasil, eu dou aula há 12 anos. Já dei aula nos principais colégios do Estado. Naquele ranqueamento de melhores colégios do Brasil, dei aula em todos. Todos. Fiz letras, antropologia, estou formando em gestão pública. Se eu fosse demitida, dificilmente um colégio me contrataria. Porque nenhum pai quer um filho tendo aula com uma travesti. Eu posso fazer 10 pós-doutorados, pode fazer 1.000 pós-doutorados, que nenhum colégio vai aceitar que eu dê aula para criança. Porque eu sou uma doença. Eu sou um risco para as crianças. E aí, depois disso, para terminar minha fala, sabia que não ganharia eleição. Desde o início sabia. Perfeitamente disso. Não sei se vocês sabem, mas depois da presidência, o Senado é o cargo mais disputado. E só não disputei a presidência porque o Boulos chegou antes também. Senão estaria lá para rivalizar com ele. Mas, obrigada, viu? Obrigado, minha linda. Sabia que não ia ganhar a eleição. Mas nossos sonhos não cabem na urna. Eu sabia que a maior vitória que eu poderia conseguir, a maior vitória que eu busco nunca é o concreto, é sempre o simbólico. A maior vitória é a vitória de expandir consciências. É essa que eu queria. E nós conseguimos, nós no plural. Porque nós conseguimos 351.000 votos. Que significa ser a 10ª pessoa mais votada do estado de Minas Gerais. A cada 3 pessoas, ou melhor, a cada 100 pessoas que tem no estado, a cada 100 pessoas que tem no estado, 3 se sentiram representadas num corpo transexual. E a maior vitória é, muitas pessoas chegaram e disseram, Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. Meu avô não me aceita não, mas diz que votou em você. Eu respondo, seu pai te aceita sim. Ele tem dificuldade para aceitar os próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim, não. Votou nele mesmo. Dizendo que a partir daquele dia, ele iria olhar a diversidade e a transexualidade de outra forma. E essa, na minha opinião, é a maior vitória. Porque a vitória é maior na mente. Porque o que muda o mundo não são leis. O que muda o mundo são mentes. Nós temos uma lei que proíbe o racismo no Brasil. Quantas pessoas já foram presas por racismo? Nós temos uma lei que proíbe o racismo no Brasil. Quantas pessoas já foram presas por racismo? Então não é a lei que muda a realidade, é consciência. Como diz o Gabriel Pensador, ele diz, muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. E nós temos que disputar, são as mentes. É isso. Do que adianta o Supremo Tribunal Federal de forma hipócrita criminalizar a transfobia com uma mão, a LGBTfobia com uma mão e na outra retirar o debate de gênero e sexualidade em sala de aula? O que nós queremos é disputar as escolas, a educação, porque é lá que estão as consciências em formação. E é isso que nós temos que pautar como resistência nos próximos anos, segundo a minha leitura. Parlamentares e políticos que tenham como protagonismo uma educação pública, gratuita e de qualidade, e que seja aberto a qualquer tipo de diversidade. Acho que eu falei demais, estourei o tempo. Muito obrigado, viu?
Agradecemos Duda Salaber pela brilhante explanação. Muito obrigada. Faremos um breve intervalo de 15 minutos no espaço ao lado.